Olá, me chamo Edna, sou psicopedagoga, faço atendimento clínico e sou professora da Rede Estadual de São Paulo na Sala de Recursos. O objetivo dessa nossa breve conversa é mostrar aos professores as diversas possibilidades que nós temos trabalhando com materiais simples, sem a necessidade de esperar para usar jogos caros. Antes de mostrar para vocês alguns materiais, é interessante saber dois pontos muito importantes para esse trabalho. Primeiro, quando trabalhamos com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, o ideal é trabalhar sempre com material concreto, com o lúdico. Através do lúdico, nós ajudamos o nosso aluno a desenvolver a criatividade, a interação social e o prazer por aprender. E o segundo ponto é fazer com que o seu aluno participe da produção dos jogos, das atividades que você faz na sala de aula, que você faz na clínica, porque isso acaba tornando a aprendizagem muito mais significativa. Tá bom? Então, vamos começar aqui com a apresentação de algumas atividades. Eu vou mostrar poucas atividades, mas dentro dessas atividades vocês podem trabalhar diversas habilidades. Esse é o nosso foco, tá bom? A primeira atividade que eu vou mostrar para vocês é o quadro fonético, tá? O quadro fonético, eu vou trabalhar com as vogais, tá? Podemos trabalhar tanto com esse alfabeto móvel de madeira, que é o que eu vou utilizar durante aqui a nossa conversa, mas vocês podem utilizar o da sala de aula, que geralmente é aqueles de plástico. Se não tiver também letra móvel, você pode fazer impressão e utilizar, tá? Tanto preto e branco quanto coloridinho, tá bom? O importante é ter esse formato, tá? Das vogais. Qual o objetivo do quadro fonético? Que a criança ela faça a identificação, a relação do objeto, tá? Com a letra inicial, tá? Geralmente, na sala de aula, como que é trabalhada essa atividade com as crianças? Ela faz essa relação com as figuras, ou ela liga as figuras no livro, ou ela faz relação através dos números, tá? Mas o nosso foco com o aluno público da educação especial é sempre facilitar a aprendizagem, tá? E nós já sabemos, através de estudos, através da nossa experiência, que livros, cadernos com os nossos alunos públicos da educação especial, nós realmente não conseguimos tantos resultados, tá? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar sempre com material concreto, estruturados, sempre um para um, frente à criança, para depois eu conseguir trabalhar com coisas mais abstratas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira atividade apresentada, a criança tem que fazer a relação, tá? Então, João, letra A, vou sempre fazer a apresentação, tá? Toda vez que eu vou ensinar para o meu aluno. Vou apresentar todas as vogais, apresentei. Agora eu vou entregar objeto por objeto na mão dessa criança e pedir para ela colocar na letra inicial do respectivo nome, tá bom? O que é isso, João? É um urso. Urso começa com que letra? Com a letra U. Excelente. O que é isso? Óculos. Óculos começa com que letra? Com a letra O. Joia. O que é isso? Isqueiro. Isqueiro começa com que letra? Com a letra I. Muito bem. E, respectivamente, ela vai finalizar a atividade e vai aprender a relação do objeto com a letra inicial do seu nome, a vogal inicial, tá bom? Então, com esse material, é a primeira atividade que nós vamos trabalhar. Vamos para a segunda atividade. A segunda atividade, nós vamos trabalhar duas habilidades super importantes no processo de ensino-aprendizagem, que é a linguagem receptiva e a linguagem expressiva, tá? O que seria a linguagem receptiva? Eu solicito para a criança, tá? Seja as letras, seja os números, seja as formas, eu solicito algo e ela precisa me entregar, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou solicitar as letras. João, me dá a letra O e ela vai me entregar a letrinha. Tá? João, me dá a letra E e ela vai me entregar a respectiva letrinha, tá? Olha que interessante. Somente com esse material, eu estou trabalhando a habilidade de ouvir, porque ela tem que ouvir qual letra que eu vou solicitar. Ela tem que olhar entre todas as letras para entregar a letra correta que eu solicitei. E tem que pegar a letra e entregar. Então, existe uma cadeia toda de aprendizagem dentro de uma atividade bem simples como essa, tá bom? Então, trabalhei aqui
a linguagem receptiva. Agora eu vou trabalhar a linguagem expressiva. O que eu quero com a linguagem expressiva? Que essa criança ela fale, tá? O nome das letrinhas. Então agora, em vez de pedir, eu vou perguntar o nome das letras. João, que letra é essa? E aí ele vai me falar. João, que letra é essa? João, que letra é essa? Letra I. Muito bem, tá? Aqui, logicamente, que eu vou trabalhar a linguagem expressiva para aquelas crianças que são vocais, tá? Mas sabemos que nós estamos recebendo muitas crianças com autismo que não falam, que não são vocais. Então, eu vou trabalhar muito, explorar muito com a habilidade receptiva dessa criança, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu solicito, ele entrega, eu aponto, tá bom? Então, olha só, em um material só, quantas coisas são trabalhadas, tá? E ainda tem a nomeação de objetos, tá? Que eu preciso que essa criança nomeie para mim o que seria cada objeto que foi apresentado, tá? E a função deles. O que é isso? Óculos. Para que serve o óculos? Onde que nós utilizamos o óculos? O que é isso? Anel. Muito bem. Onde que nós utilizamos o anel? Parece coisa simples, mas nós temos um público que muitas vezes não tem esse repertório de saber o nome dos diversos objetos existentes, não saber a função, tá? Então, é importante sim trabalhar essas coisas básicas para depois a gente pensar na alfabetização dessa criança. Então, eu preciso sim trabalhar com nomeação, linguagem expressiva, linguagem receptiva, para a partir daí eu começar a trabalhar outras questões de letras, números, quantidades, formas geométricas, questões matemáticas, tá bom? Sempre partindo do básico para o mais abstrato. Então, essa é a ideia. Olha só, de um material nós conseguimos tirar aqui 4 tipos de atividades. Vou voltar aqui para vocês um detalhe aqui muito importante. Eu coloquei aqui as letras da forma que nós apresentamos na sala de aula, né, na escola. A, E, I, O, U. O interessante, gente, é sempre modificar a posição desse material que é apresentado para a criança, seja números, formas, quantidades, tudo que você for apresentar para o seu aluno, troque de lugar, troque a posição. Por quê? Para vocês terem certeza se realmente ele está aprendendo. Principalmente crianças com autismo, não são todas, mas principalmente crianças com autismo, eles geralmente memorizam, né? Eles tendem a memorizar a posição daquilo que é apresentado para eles. Então, às vezes você está trabalhando determinado material ali uns 2 meses seguidos, e aí você vai fazer sua avaliação, você acha que o aluno aprendeu, ó, ele sequencia direitinho, né? Ele me responde letra por letra quando eu pergunto a sequência, tá, ele memorizou a sequência. Mas quando você coloca essas letras ou números de forma aleatória, essa criança ela muitas vezes não consegue fazer. Por quê? Ela memorizou uma sequência, ela não aprendeu aquela habilidade que você queria ensinar para ela, tá? Por isso que propositalmente eu não trouxe atividades coladas, atividades com velcro, eu não trouxe atividades estruturadas de maneira estática, tá? Porque o objetivo de trabalhar com crianças tanto com deficiência intelectual, tanto com autismo, é trabalhar com atividades de movimento, que eu possa movimentar o tempo todo para assim eu avaliar diariamente se realmente essa criança está aprendendo, tá bom? Então, vamos para a próxima atividade. Aqui também eu tenho uma atividade para trabalhar o sistema monetário, tá? Simples, básica, porque você vai usar uma folha de sulfite. Essa folha de sulfite você pode plastificar. Na verdade, o que eu indico é plastificar umas 2 ou 3 folhas de sulfite para deixar como uma base fixa, tá? A base fica fixa para você trabalhar diversos materiais ali em cima daquela base, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar o sistema monetário. Tem as notinhas de dinheirinho que você vai encontrar na maioria dos livros didáticos, tá? Para trabalhar noções matemáticas. E aqui eu vou trabalhar com o meu aluno, primeiramente, a habilidade do pareamento, tá? O que é pareamento? Eu preciso verificar se o meu aluno ele consegue identificar
as partes iguais, o que realmente é igual, os objetos iguais, figuras iguais, para depois eu trabalhar com a linguagem receptiva e expressiva, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha, tá móvel aqui o meu dinheirinho, certo? E aqui eu vou entregar na mão da criança e vou pedir para ele colocar no igual. E aí ele vai colocar ao lado das notas iguais, certo? Então, já trabalhei pareamento de notas, de cédulas com essa criança. Fez direitinho? Ótimo. Vou retirar, vou trocar a posição, né? Porque esse é o foco das nossas atividades móveis, tá? Troquei a posição, agora eu vou solicitar a linguagem receptiva dessa criança, tá? Eu vou ensinar para ela me entregar a cédula corretamente através da minha fala, tá? Então, Maria, eu quero 10 reais. Ela vai me entregar a nota de 10 reais. Maria, agora eu quero 2 reais. Ela vai me entregar a nota de 20 reais. Posso, a cada solicitação, estar modificando a posição dessas cédulas, tá bom? Então, aqui eu já trabalhei a linguagem receptiva, tá? Agora, a linguagem expressiva, se essa criança for uma criança vocal, que nem nós conversamos. Que nota é essa? Uma nota de... A criança tem que responder 20 reais. Que nota é essa? Uma nota de 2 reais. A criança vai responder qual o nome dessa nota, tá? Então, já trabalhei a linguagem receptiva e expressiva. Agora, eu vou trabalhar a noção de número, quantidade. Aqui, vocês podem trabalhar com material dourado, tá? Então, pode colocar aqui as quantidades com material dourado referente ao valor da cédula, tá bom? E, por último, o que vocês podem fazer? A criança já compreendeu qual o nome das cédulas, qual cédula que é de 2 reais, de 20, de 5 reais, todas as cédulas que vocês apresentaram, já conseguem entender a relação da quantidade. O que vocês vão trabalhar agora? Vamos trabalhar com compras. Então, vocês podem solicitar que essa criança traga sucatas de casa, embalagens, e vocês podem fazer um mini mercado e fazer essa troca das mercadorias com as cédulas, tá bom? Essa atividade ela é interessante porque geralmente é trabalhada em sala de aula, né? E a nossa criança de sala de recurso, ela fica perdida. Ela fica perdida porque realmente é atividade no livro, são atividades complexas, geralmente tem aqueles probleminhas para serem resolvidos, né? Mas por que não resolver um problema também? Será que se eu trazer uma embalagem de pó de café, tá? Colocar lá o valor de 5 reais e pedir para que ela encontre aqui alguma dessas notas, qual que eu consigo comprar a embalagem do pó de café. Não é uma resolução de problemas também, tá? Então, o foco aqui é a gente trabalhar a mesma atividade que é trabalhado para todos os alunos de forma diferente. Esse é o foco da inclusão, né? Algumas pessoas acham que incluir é você trabalhar atividades diferenciadas para aquela criança, mas não é isso, tá? A verdadeira inclusão é a criança ter direito, sim, de fazer as mesmas atividades que o coleguinha está fazendo, porém, de uma forma diferente, de uma forma que ela compreenda, tá bom? Então, esse seria uma ideia de trabalhar o sistema monetário com a nossa criança. Aqui, mais uma vez, uma atividade que pode ser explorada tanto na sala de recursos quanto na sala regular, nós temos o ditado, tá? Como que o ditado é apresentado na sala de aula? Então, a professora, ela fala a palavra que ela quer que seja escrita e a criança reproduz no caderninho dela, tá? Muitos dos nossos alunos, grande parte, não tem essa habilidade. Por quê? Às vezes eles até conseguem escrever, mas não conseguem fazer associação do que a professora fala, tá? E transcrever aquilo no caderno. Qual a dificuldade, né? As nossas crianças, principalmente a criança com autismo, tem dificuldade com tudo aquilo que é abstrato, tá? Então, quando a professora fala bola para ela imaginar uma bola e transcrever aquela bola que ela imaginou na cabecinha dela, olha só todo o processo que precisa ser feito. E, infelizmente, logo de início, eles não têm essa condição.
E aí, qual é o nosso papel como professor, como psicopedagogo? É facilitar essa aprendizagem, tá? Então, o que nós vamos fazer? Mais uma vez, o nosso aluno da sala de recursos, ele vai fazer a mesma atividade, porém de forma diferente. Então, eu vou pegar as mesmas palavrinhas, por exemplo, tá? As mesmas palavrinhas que a professora vai apresentar, vai ditar para os alunos, eu vou ter elas através de figuras, tá? E aí eu vou entregar para o meu aluno assim, na folhinha, na folha de sulfite, enfim. Para quê? Para que nosso objetivo é que ele sempre participe da produção do material dele, né? Então aqui ele mesmo pode recortar, tá? Os quadradinhos. Ele recortou, você pode solicitar que ele coloque na ordem, né? Um embaixo do outro. É a mesma coisa do ditado no caderninho dele, lá na mesinha dele, tá? Colocou? Ótimo. Qual a diferença? Aqui nós estamos trabalhando com uma criança que ainda não tem habilidade de escrever, tá? Ela consegue compreender, ela consegue fazer a leitura já no alfabeto móvel, mas ela ainda não tem habilidade de escrever, ainda está em processo ainda de aprendizado. Então eu vou pedir primeiro, né? Eu vou facilitar a compreensão dela daquilo que eu vou solicitar. Então eu vou mostrar para ela a palavra que eu quero que ela monte para mim, que seria ave, tá? Então, o que é isso? Ah, é uma ave, tá? Agora você vai montar a palavrinha ave. E aí a criança monta a palavrinha ave utilizando o alfabeto móvel, tá? Mais uma vez, se não tiver alfabeto móvel na escola, pode também fazer a impressão dessas letrinhas respectivas às palavras que você vai utilizar naquele ditado, tá bom? Então, aqui, sucessivamente, a criança vai completar todo o ditado, tá? Então, aqui eu tenho uma atividade estruturada. Olha que interessante, ela não tá colada, tá? Mas ela está estruturada e está adaptada de acordo com a necessidade do meu aluno, tá bom? Vamos supor que a criança consiga escrever, tá? Tá, não, mas a minha criança, ela consegue escrever, mas ela tem dificuldade de compreender aquilo que a professora está falando e transcrever. Mais uma vez, possivelmente essa dificuldade se dá pelo fato da imaginação. Eu preciso imaginar, eu preciso ver aquilo que a professora está me falando para que eu consiga transcrever. Se eu consigo escrever, a mesma coisa. Eu não vou utilizar do alfabeto móvel, tá? Eu uso as figuras, que é a pista, né? A minha pista visual, e eu escrevo sempre com o meu apoio aqui do lado, tá bom? Significa que sempre vai precisar de um apoio para escrita, de um apoio para leitura? Não necessariamente, depende muito do nosso aluno. O nosso objetivo, através do nosso planejamento, que tudo tem que ter um planejamento bem embasado, é que a criança ela consiga ter uma compreensão abstrata o mais rápido possível, o melhor possível, tá? Mas nós temos crianças que não chegam, por exemplo, a esse nível de abstração, que ela consegue sim ser alfabetizada, né? Mas ela sempre vai precisar dessas dicas visuais, tá? Mas não tem problema, porque a gente trabalha dentro das dificuldades, das condições que o nosso aluno necessita, tá bom? Então, essa seria uma das dicas de atividades adaptadas para a sala de aula. Aqui. Já que nós estamos no ditado, vamos trabalhar agora com produção de texto. Produção de texto também é um grande desafio para ser trabalhado com nossas crianças na sala de aula, né? Porque muitas vezes não escrevem, não leem. Como que vai fazer uma produção de texto? É possível? Sim. O material que eu trouxe para vocês é uma sequência de histórias, tá? Uma sequência de histórias. Eu escolhi aqui uma sequência com 6 atos, tá? Mas tudo vai depender do planejamento de vocês. Dependendo do nível de aprendizagem da criança, vocês podem escolher um material ou confeccionar, na verdade, um material com apenas 3 itens, 3 atos ali na minha produção de texto, produção de ideias, tá? Ah, mas minha criança ela já está bem mais avançada, então posso confeccionar um material onde tenha 8 atos, 10 atos, tá?
tudo vai depender do objetivo de vocês e em qual linha de aprendizagem a criança já está, qual nível ela está, tá bom? Aqui é interessante que como que vocês vão trabalhar, tá? Isso é atividade, gente, que não é trabalhado em um dia. É atividade para você trabalhar uma semana, 2 semanas, até a criança compreender, até ela interiorizar e começar a te responder de maneira correta, tá? Então, aqui primeiro você vai explorar, você vai colocar todas as figuras aleatoriamente frente à criança, tá? E vai explorar com ela, tá? Toda a ação que existe naquela figura, tá? Por exemplo, aqui eu escolhi uma historinha de algumas crianças fazendo suco de limão, tá? Mas qual o processo para fazer esse suco de limão? Então a criança você vai explorar figura por figura, esperar que a criança fale do jeito dela, tá? O que está acontecendo aqui nessa figura? Ah, o menino está pegando frutos na árvore. Que fruto que é esse? Tá? Ah, pode ser uma laranja. Será que é uma laranja? Olha a cor. Você vai explorando, tá? E vai auxiliando essa criança a compor as ideias, né? O que você está fazendo? Dando repertório para essas crianças. Muitas vezes as nossas crianças não têm repertório para montar uma história, para produzir um texto, tá? Mas nós, né, como educadores, nós vamos dar essa possibilidade, tá? Como que a gente pode dar essa possibilidade? Aumentando esse repertório dessa criança, tá bom? Então, eu vou aumentar explorando essas ações. Quanto mais informações eles me derem de cada figura, mais produtivo vai ser essa atividade, tá bom? Então, ele explorou bastante, me contou bastante a respeito dessa primeira figura. Vou para a segunda figura, aí já coloca aqui, tá? Que seria o primeiro ato da sequência, né? Que seria pegar os limões na árvore. Tá bom, e agora? E aqui? O que está acontecendo aqui? Olha, as crianças estão carregando os limões. Muito bem. E assim por diante. A criança, ela vai montando todo o processo, verbalizando para vocês tudo que está acontecendo e quando ela finaliza, ela montou uma produção de texto, tá? Olha que interessante, que prático, tá? Muitas vezes a gente ouve assim, olha, é muito difícil trabalhar com uma criança especial na sala, porque tem muitos alunos, não tem material, tá? Isso aqui são historinhas impressas do próprio computador. Então, a gente vai lá, escolhe a historinha, imagina a historinha que a gente quer, monta lá as figurinhas, imprimiu, eu tenho material, imprime umas 4, 5, 10 historinhas, eu tenho atividades aí para trabalhar por semanas, porque como eu falei para vocês, uma atividade como essa não é trabalhada em um dia, 2 dias. São atividades, habilidades para serem trabalhadas por semanas, até a criança realmente compreender, tá? Enquanto os amiguinhos estão lá produzindo o texto por escrito, olha que interessante, ele também produziu um texto, né? Ele contou a história da forma dele, só que com a dica visual. Ele observou cada figura, contou o que está acontecendo em cada figura e montou o texto dele, tá? Futuramente, essa criança ela tem condição de escrever um texto? Tem, por quê? Ela vai ter repertório na cabecinha dela para conseguir escrever alguma coisa. Mas por enquanto, quando a gente recebe esse aluno, quando ele ainda não tem muitas habilidades, não adianta eu querer ensinar para ele realmente coisas mais complexas que ele não vai aprender, tá? Esse material, ele tem para vender, né? São sequências de história, de madeira, tá? Geralmente é um pouco salgadinho o preço, então eu costumo utilizar essas do computador. Primeiro porque eu mesmo posso confeccionar de acordo com o meu planejamento, de acordo com o meu aluno, né? Então eu individualizo ali o meu planejamento e eu não tenho gasto, tá? Então se a escola não puder propor, não puder comprar esses materiais, eu mesmo posso montar esses materiais, tá bom? E vou conseguir os mesmos objetivos que se fosse esses jogos comprados, tá? Então, mais uma atividade aqui que a gente pode utilizar tanto na sala de recursos, né, quanto na sala de aula, tá? Aqui eu tenho uma atividade bem bacana, que é para trabalhar a questão da coordenação motora. Grande parte dos nossos alunos tem, sim, uma dificuldade motora incrível, tá? Então,
ainda não possuem habilidades de segurar o lápis e às vezes a gente força, né? Tá lá com o caderno, tá lá com o livro, sendo que eles nem sabem ainda como segurar um lápis, tá? E ao invés de trabalhar com livros, com cadernos que tem aqueles pontilhados, sabe? Aquelas atividades maçantes, de ficar passando por cima para trabalhar a coordenação motora, eu posso trabalhar a mesma coisa, mas de forma simples e barato, tá? Então, o que eu vou fazer? Uma folha de sulfite, vou fazer os mesmos movimentos, as mesmas linhas que teria no meu livro ou no meu caderno, tá vendo? E vou trabalhar com coisas que a criança gosta, no caso, brinquedos, tá? Aqui no caso eu escolhi alguns carrinhos, tá? Vou colocar aqui nas posições de cada movimento que eu quero que a criança faça. E olha que interessante, o mesmo movimento que ela faria com lápis, ó. Como os objetos são pequenos, ela precisa fazer o movimento de pinça, tá? E olha aqui, ó. Claro que se ela não souber, eu vou ensinar pra ela como segurar esse carrinho, como fazer o movimento de pinça. E vou fazer, ó, vendo a criança, né? Vai fazer o mesmo movimento que ela faria se ela estivesse utilizando o caderno. Olha que interessante, tá? Geralmente, nós temos muitas crianças que apresentam alteração no comportamento na sala de aula porque não quer fazer atividade. Mas por que não quer fazer atividade? Será que aquela atividade realmente é significativa para ela? Será que aquela atividade é lúdica? Tá? Então, se eu não sei usar um lápis, eu não sei nem segurar um lápis, não sei nem para que serve um lápis, né? Aí um professor me entrega aquele lápis. Ele não sabe se comunicar, geralmente ele não sabe comunicar. Olha, eu não sei, eu não quero fazer essa atividade. Eles não têm essa destreza para se comunicar dessa maneira. Então, o que eles vão fazer? Vão ter alterações de comportamentos, tá? Com esse tipo de atividades, nós reduzimos muito essas alterações comportamentais, tá? Porque realmente são coisas que a criança gosta, são coisas prazerosas. Depois você pode até permitir ali durante a aula ou na terapia que ela brinque com o material que você apresentou para ela, tá bom? Mais uma atividade que eu adaptei dentro do livro didático que é utilizado para todas as crianças, tá bom? Muito bem. Aqui eu trouxe, como eu falei, de materiais que dá pra gente fazer com sucatas. Aqui eu trouxe esses aqui. Esse aqui é bem conhecido, né? Acho que a maioria dos professores fazem. Solicitar para a criança trazer rolinhos de papel higiênico. Eu gosto muito desse material que dá para fazer inúmeras atividades, né? Aqui eu trouxe os números porque dá para você trabalhar não só a questão da noção número-quantidade, que é que eu vou mostrar aqui, mas você pode fazer também com que a criança ela escreva os números. Você já vai estar trabalhando a questão do grafismo, tá? Olha, escreve o número 2 aqui para mim. Escreve o número 3. Escreve o número 5. Olha, fica a letrinha da criança, tá vendo? Perfeito. Ela já vai gostar da atividade porque ela tá participando. Ela tá achando ali que é uma brincadeira, certo? Depois você vai utilizar para quantidade, ou você pode utilizar palitos de sorvete, tá? Ou pode utilizar esses tipos de palitos aqui, que é aqueles de consultório, tá? E aí você vai pedir para a criança colocar a quantidade no número correto, tá? Muito prático de fazer uma atividade como essa. E como que geralmente essas atividades são feitas em sala de aula? Tem o livro, o caderno, a criança ela tem que relacionar número e quantidade, simplesmente ou ligando, né? Ou fazendo relações ali através do número. Ou fazendo essas ligações com objetos que a criança nem conhece, nem é real para aquela criança, tá? Por isso que eles não aprendem. Aqui não, aqui a criança, além de ela estar participando da confecção do material, ela pode pegar, tá? Ela pode manusear o material. Isso, gente, implica muito em aprendizagem, muito. Quanto mais a criança ela pega, quanto mais ela pode manusear aquilo que é apresentado para ela, quanto mais ela participa, mais as chances dela aprender, tá bom? Então aqui é uma atividade simples, que eu acredito que muitos conheçam, né? Mas é sempre bom relembrar. Aqui pode trabalhar também, nessa atividade simples, qual o número que vem antes ou depois. Olha, aqui é o número 2. Qual que vem depois do número 2? Qual que é, o 3 ou o 5?
Aí a criança tem que identificar qual que é, se é o 3 ou 5, tá? Dá para trabalhar a questão da soma, dá para trabalhar também a questão da subtração, tá? Tudo com material de sucata, tá? Isso aqui pode fazer com esses rolinhos de papel higiênico, mas pode também fazer com aqueles potes de Danone, tá? Quanto mais coisas as crianças puderem trazer de casa e vocês utilizarem, mais participantes eles vão se sentir dessas atividades, tá bom? Muito bem. Para finalizar, eu tenho essas atividades aqui que eu achei bem interessante também, tá? Mais uma vez, lembrando que aqui você pode trabalhar tanto na sala de recurso quanto na sala regular, tá? Então, ao invés de estar trabalhando sempre com aquelas palavras repetidas que a criança tem que copiar da lousa, copiar do livro, eu vou trabalhar com o quê? Com criação, ela vai produzir. Então, vou imprimir, tá? Isso aqui é legal que você mesmo pode imprimir do seu jeito, escolher as suas palavras, escolher as figuras que você quer, dependendo do nível de aprendizagem da sua criança. Essa criança aqui, ela já tá no nível bem avançado, tá? Já estamos trabalhando com as sílabas complexas, tá bom? Palavrinhas complexas, tá? Então, mas olha só que interessante, por isso que eu quis trazer essa atividade para vocês. Mesmo assim, eu ainda trabalho com a minha pista visual. Então, aqui, mais uma vez, vou trabalhar com o auxílio da minha criança. Então, eu vou entregar para ela, ela vai recortar, aqui ela vai recortar letra por letra, vai recortar a figura, tá? E aqui ela vai recortar as sílabas. Primeiro, vou trabalhar aqui o nome da figura. O que que é isso? Uma gravata, perfeito. Função, para que serve a gravata? Quem usa gravata? Ótimo. O que mais que eu posso trabalhar aqui depois que estiver recortada? A escrita da palavra gravata, tá? Olha só, até agora nem usei caneta, não usei lápis, não usei nada disso, tá? Vou usar só uma folha de sulfite ou o caderninho dela e vou usar a cola e a tesoura, né? Então, ela recortou, vai montar a palavrinha gravata. Se ela tiver dificuldade, porque tá por escrito, podemos utilizar o alfabeto móvel, tá? Montou a palavrinha? Ótimo! Agora eu vou trabalhar, essa criança ela tá mais avançada, né? Que eu falei pra vocês. Agora eu posso trabalhar aqui com... O que mais que eu posso trabalhar aqui? O que que vocês acham? Exatamente, posso trabalhar com a separação de sílabas, tá? Então, olha que simples. Mais uma atividade também, que se for comprar esse tipo de atividades aqui, é caro também, são jogos caros. E vocês podem fazer isso aqui na escola, imprimir, vocês têm material aí para o ano todo, tá bom? Então, é isso, que essas ideias que eu tinha para deixar para vocês. O tempo é curto, teria muitas outras coisas para mostrar, mas eu acredito que dessas poucas atividades que eu mostrei, vocês vão conseguir montar muitas estratégias aí na sala de vocês, na clínica, tá bom? E eu espero ter auxiliado aí no trabalho de vocês. Muito obrigada!